No Brasil, em 2000, foi criado o Sistema Brasileiro de Pagamentos. Esse sistema que permite vocês fazerem pagamentos pelo TED, Transferência Eletrônica de Depósitos. Tem outros mecanismos. É um sistema de compensação de créditos e débitos eletrônico muito rápido. Então, se quiser fazer um pagamento imediato, você faz um TED, uma transferência eletrônica de depósitos, e paga imediatamente uma dívida que você tenha com uma outra pessoa, com uma outra empresa, em velocidades digitais, quer dizer, instantâneo. O Brasil tem uma longa experiência com inflação. Então, no Brasil, sempre o sistema bancário conseguiu fazer transferências entre regiões ou entre clientes muito rapidamente. Porque como a inflação era alta, se eu pago você e o banco te devolve, se eu deposito no banco para pagar o Leonardo e o banco leva uma semana, houve períodos que ele ia perder 10% do valor. Se eu quero comprar uma coisa de Manaus, de uma empresa de Manaus, deposito aqui para pagar em Manaus e leva uma semana, ela podia perder 20%, 15% do valor do pagamento. Por causa disso, o sistema bancário brasileiro sempre foi muito rápido para fazer os pagamentos. Ao ver a exposição sobre esse sistema, que é um sistema muito bem elaborado, eu perguntei aos seus criadores qual era a vantagem desse sistema. E eu argumentei com eles, vocês estão economizando santinho. Sabe o que é um santinho? Santinho é uma imagem de um santo impressa num papel. E as igrejas produzem pedacinhos de papel. Nenhum deles é o santo. Tá certo? O santo não é nem o papel, nem a estátua que está no altar. O santo é uma ideia, né? Um conceito. São José, Santo Antônio. Santo Antônio é discípulo de São Francisco, ou conviveu com São Francisco, mas é o padroeiro dos casamentos. São Francisco é o santo que amava a natureza e os animais. Eles não existem no papelzinho e nem na imagem que está lá, no altar, seja de qual for a igreja. E produzir santinho não custa nada, porque custa muito pouco, né? Quando o Sistema Brasileiro de Pagamentos economiza moeda, porque faz o pagamento muito rápido, ele está economizando santinho. Para que vocês querem economizar santinho? Podia levar, se a inflação fosse zero, podia fazer pagamentos com 2 anos de intervalo, né? Se fosse uma deflação, então, quanto mais demorasse, melhor. Há uma razão prática. Primeiro, que a inflação não é zero, é 6%, 5%. Segundo, na quebra do sistema dos bancos, no período anterior a 94, o banco que sabia que ia quebrar, ele comprava um montão de título público que era pago no dia seguinte. Na véspera, ele comprava 1 bilhão de título público, quebrava, no dia seguinte ele devia 1 bilhão de título público, mas tinha um bilhão de reais, mas tinha 1 bilhão em títulos públicos. Até fazer a liquidação do banco, o título público ia rendendo uma fortuna e a dívida, pela lei da época, não tinha correção monetária nem juros. Então, era uma ótima forma de quebrar. Com o Sistema Brasileiro de Pagamento, você comprou o título público, o pagamento é debitado imediatamente. Mas não fosse isso, nós estávamos economizando santinho. Não há razão para economizar santinho. Eu estava usando o argumento da teoria do imposto inflacionário. Então, esta área aqui
já é uma perda social. É um desperdício. É economia de santinho. A sociedade estaria melhor, sob esse ponto de vista, se houvesse uma deflação igual à taxa de retorno real, porque aí ninguém economizaria dinheiro. Por que se chega a esse raciocínio? Que deflação e inflação não mudam, não afetam os preços relativos no modelo clássico, certo? Então, uma deflação que foi o grande problema da crise de 30 é o problema que pode nos ameaçar com o risco de recessão que o mundo está vivendo. Seria desastrosa a deflação em qualquer país hoje. No mundo clássico é irrelevante porque as pessoas não se enganam pelo mar de cruzeiros. Elas sabem exatamente o valor real e fazem transações com o valor real. Agora, o que é o imposto inflacionário? Suponha que o país tenha, que o Brasil tem uma inflação de 6% ao ano. Todos os anos os preços de todas as coisas sobem 6%. Se os preços sobem 6%, quanto cresce a demanda de moeda todos os anos? 6%. Você precisa ter mais 6% para financiar as transações todos os anos, se o produto não cresceu e se a velocidade não se alterou. Tá certo? Quanto dinheiro a gente precisa em 2012 para fazer as nossas transações? Quando o cafezinho custa R$2, o ônibus R$2,50, a garrafa d'água R$3, o celular R$2.000. A gente precisa, digamos, a conta que eu faço é 14% de 4 trilhões, precisa de uns 500 bilhões de reais. 100 anos atrás, essa garrafa de água aqui custava, em reais, 1 centavo de real. 100 anos atrás não existia o telefone celular, mas se existisse, custaria R$1 ou R$1.000. A demanda de dinheiro na época de Dom Pedro II é muito menor que 560 bilhões, porque os preços eram muito menores. Tá certo? A demanda de dinheiro cresce conforme cresce o nível geral de preços. Isso significa que todos os anos o governo tem para gastar o que ele arrecada, mais a base que tem que crescer 6% para atender às necessidades de transação das pessoas. Esse é o imposto inflacionário. Como é que ele aparece nesse gráfico? Vou colocar aqui a demanda de moeda, aqui a taxa de juros nominal. Com a inflação zero, a taxa de juros é R. Se o governo eleva a inflação para ΔP, taxa de juros nominal fica R mais ΔP sobre P, que é a nova taxa de juros. A demanda de moeda era MP0. M0 é MP0. Com a inflação, a demanda de moeda será maior ou menor? O nível é maior, mas você vai economizar mais dinheiro, porque você está perdendo 6% ao ano pelo dinheiro que você deixou parado. Tá certo? Com essa nova taxa de juros, as pessoas vão reter esta moeda aqui, MP1. O bem-estar, a utilidade total da situação original, quando a inflação era zero, a utilidade total era dada pelo triângulo ABC. Depois que a inflação subiu, ABC, a utilidade total passou a ser, vamos por aqui, utilidade total 0, utilidade total 1, passou a ser
CED. Menor que o triângulo anterior. A diferença, a perda de utilidade, é dada pelo retângulo, pelo paralelepípedo, acho, ABED. Houve essa redução de utilidade total. Houve uma perda para a sociedade. Uma parte desta perda, uma parte A e F, é igual à taxa de inflação vezes o saldo retido de meio de pagamento, que é MP1. Esta parte aqui, ó, DEF, é igual à taxa de inflação, essa distância aqui é a taxa de inflação, vezes o saldo de moeda retido. Uma parte dessa perda é imposto inflacionário. Os portadores de moeda perderam isso em utilidade, mas o governo ganhou isso em imposto inflacionário. Na teoria do bem-estar social, que vocês devem conhecer, fazemos a hipótese simplificadora, mas crucial, que as utilidades marginais de todos os indivíduos são iguais. Então, se tirou dos detentores de moeda e deu para o governo, que gastou sei lá como, há uma perda de utilidade de um grupo da sociedade e um ganho de outro grupo da sociedade, um compensa exatamente o outro. Portanto, é uma simples transferência de renda. A outra parte dessa perda, que é EFB, o público perdeu e ninguém ganhou. Por quê? Porque o público se defendeu com a perda, com a elevação da taxa de inflação, reteve menos moeda e o governo não pôde cobrar, vamos dizer, imposto inflacionário sobre essa moeda menor que ele reteve. Tá certo? Isso aqui é chamado o peso morto da inflação. Ou, em inglês, deadweight loss. Esse trabalho é do Martin Bailey. O Bailey é um aluno do Friedman. E aí vocês têm, com todos os gráficos, tem graficamente a visão que os monetaristas têm do dinheiro. Ele é um instrumento de troca, facilita as trocas, não há sentido em economizá-lo. Portanto, até seria bom ter uma taxa de deflação igual à taxa de juros real para que não houvesse nenhuma economia de dinheiro. Não vale a pena economizar santinho. E se o governo aumentar a taxa de inflação, ele vai ter a possibilidade de se financiar pela demanda adicional de dinheiro que o público terá porque a inflação cresce, mas criará uma ineficiência, um excesso de um peso morto. Se perguntarem para o monetarista qual é o custo da inflação, a resposta é esta resposta esotérica que não nos convence. Porque será que a inflação, que é um problema tão severo, tão agudo, que derruba governos, que está na raiz do ovo da serpente do Hitler, que preocupa os economistas conservadores americanos,
que preocupa o Banco Central brasileiro, que preocupa todos os países do mundo, será que a razão é esse triangulinho aí, EFB? Como os clássicos dedicam à moeda um papel tão pouco significativo de unidade de troca, a inflação, ainda que seja um problema real na vida de todos os países, todas as nações, aparece, quando teorizada, como esta coisa esotérica. Como essa demanda de moeda é estimada em forma linear, demanda de moeda, vamos dizer, é igual a menos BI menos B. R constante é estimada como A menos B, taxa de inflação. Eu posso calcular o imposto inflacionário como MP vezes delta P sobre P, que é igual a delta P sobre P menos B delta P sobre P ao quadrado. O imposto inflacionário, se a demanda é linear, o imposto inflacionário é expresso por uma parábola. E nós, economistas, adoramos parábolas. É uma função que define um conjunto convexo, portanto dá para maximizar. Tem um lugar que sobe, tem outro lugar que desce, tem um ponto de máximo. Ou, se for ao contrário, um ponto de mínimo. Então, existe o imposto inflacionário ótimo, é o título do artigo. Ele tem essa forma. Grande surpresa, que merece uma conferência, várias conferências aqui, seminários, palestras, é que você tem, para uma taxa de inflação, você pode ter um imposto inflacionário muito alto ou um imposto inflacionário muito baixo. Tá certo? A mesma taxa de inflação pode gerar imposto alto ou imposto baixo. Aqui é imposto inflacionário, aqui é a taxa de inflação. Eu tenho o mesmo imposto inflacionário com inflação baixa e inflação alta. Conforme a inflação for mais alta, maior o peso morto da inflação. Então é uma pena que se o país estiver aqui, porque ele está criando um grande problema para arrecadar o mesmo imposto que ele poderia arrecadar com uma inflação muito menor. Essa é a moeda dos clássicos. Eu diria que é uma moeda que tem pouco a fazer na economia capitalista e, portanto, a inflação, um fenômeno tão importante para as economias capitalistas, ao ser analisado, parece que a dificuldade é o imposto inflacionário. Isso não quer dizer que a ideia de imposto inflacionário tenha perdido importância no discurso e na ação política. Quem acaba com a inflação, acaba com o imposto inflacionário, e isso é cantado em prosa e verso. O Keynes, propriamente, não sugeriu nunca uma pequena taxa de inflação, nunca falou isso. Mas há um economista seguidor do Keynes, para vocês entenderem a diferença da visão, que propõe uma moeda carimbada. O que seria a moeda carimbada? Todo o nosso dinheiro, para valer, teria que ser carimbado, digamos, uma vez por mês. E ele é carimbado se ele passar de uma mão para outra. Um dinheiro que não fosse carimbado perderia o valor. Ele quer, o seguidor do Keynes, que o dinheiro circule, que ele não seja uma alternativa ao investimento. Diferente, é radicalmente diferente. Esse aqui quer que as pessoas retenham a maior quantidade de dinheiro que precisar. O seguidor do Keynes fala, não, vamos criar um dinheiro, o stamp money, o dinheiro carimbado. Todos nós recebemos nosso salário, depositamos no banco. Para ele não perder 10% ao mês, vamos dizer,
você precisa emitir cheques ou sacar o dinheiro e fazer um pagamento que ele é carimbado. Se ele ficar parado, concorrendo com outras aplicações, ele perde valor. Ou, se a inflação não fosse um problema muito sério, uma pequena taxa de inflação também diminuiria. A discussão se a inflação ajuda o crescimento ou atrapalha é uma discussão infindável. Hoje seria profano dizer, e eu consideraria profano, que a inflação ajuda o desenvolvimento. Eu vou explicar por quê. Mas é uma discussão que marca toda a discussão da inflação brasileira entre estruturalistas e monetaristas. Agora, esse argumento do imposto inflacionário é um argumento estranho. Porque se o imposto inflacionário fosse regressivo, quem seria contra a inflação? No passado político brasileiro seria o PTB. E não é o PTB que era contra a inflação, era o UDN. Entre as organizações internacionais, quem seria contra a inflação seria a ONU, preocupada com direitos humanos, com sustentabilidade, cheia de boas intenções. Mas não é a ONU que está preocupada com a inflação, é o FMI, preocupado com a solvência dos bancos. Se vocês olharem o ciclo político, o ciclo de política econômica, em inglês é o Policy Business Cycle. Vocês vão ver que todos os presidentes americanos, nos primeiros 2 anos, é o período a eleição é cada 4 anos. Nos primeiros 2 anos é o período mais distante da próxima eleição. Nos primeiros 2 anos provocaram inflação, controlaram a inflação e geraram desemprego. E perto da eleição, reduziram a inflação e aumentaram o emprego. Portanto, a eleição é pró-inflação. Também, num passado anterior a 1980, os presidentes democratas tinham mais inflação e menos desemprego. E os presidentes republicanos, vamos dizer, à direita dos democratas, tinham mais, os republicanos, mais desemprego e menos inflação. Nada disso combina com a ideia de que o imposto inflacionário seja regressivo, que afete mais os trabalhadores. Outro exemplo dessa diferença de visões. Os defensores da globalização financeira acham que o mercado de capitais tem que crescer sem regulamentações e o dinheiro fluir livremente entre nações. O Tobin, que nós já vimos, propôs, e o Stiglitz e outros professores, propõem um imposto sobre as transações financeiras entre moedas. Você vai sair de real e vai para dólar, tem um imposto. Você vai sair do dólar, vai para o euro, tem um imposto. Uma espécie de IOF internacional. Por quê? O argumento é colocado nessas palavras que eu vou falar, para jogar um pouco de areia na engrenagem dos mercados financeiros, para que o dinheiro deixe de ser um investimento tão interessante e tão atraente como ele é depois da globalização. É a outra visão. O Tobin, num artigo do American Economic Association, quando ele era o presidente, sempre o presidente da American Economic Association faz um discurso que resume a sua carreira e levanta os pontos mais importantes de pesquisa. Ele afirmou o seguinte: a maior parte dos economistas está preocupado com a inflação e com o desemprego. Esse é o tema de pesquisa até hoje, do mundo inteiro. São os 2 paradoxos da economia capitalista. Como é que uma economia voltada a resolver o problema da escassez tem desemprego? E como é que ela, com desemprego, tem inflação? Tobin se pergunta, mas por que a inflação é um problema importante?
O desemprego é fácil de calcular os seus custos. É a produtividade média da mão de obra vezes o número de desempregados. Se os Estados Unidos têm 9% de desemprego, chutando, nós podemos dizer, olha, está perdendo 9% do produto todos os anos. Tem gente querendo trabalhar que não consegue. Tem gente que poderia trabalhar e não consegue. Deixam de produzir 9% do produto. Então, o custo do desemprego é um custo concreto, fácil de entender. E o custo da inflação? Olha, o argumento do até agora, o custo da inflação que nós estudamos ou é uma afirmação genérica que o mercado funciona menos eficientemente, sem que ninguém tenha estudado o que isso significa, ou é o peso morto da inflação. Mas quem é que sofre o peso morto da inflação? Ele está escrevendo em 1973 ou 71. Fala, quem é que deixa o dinheiro parado em casa quando há inflação sem que ele receba os juros? Ninguém. Porque o sistema bancário já se adaptou e paga juros por depósitos à vista. Portanto, não há essa perda de economizar dinheiro porque os juros a depósito à vista não recebe juros. Todos recebem juros nominais. As únicas pessoas que não podem pôr dinheiro no banco e receber remuneração, segundo ele, são os traficantes de droga e a máfia. Então nós estamos há vários anos preocupados com a inflação por causa das perdas da máfia e dos traficantes de droga? Evidentemente que não. Mas qual a conclusão? Nós não entendemos ou não conseguimos explicar corretamente quais são os efeitos nocivos da inflação.